Olá, sou o Otávio Guilherme, da TV Flórida e, é claro, do programa Amigo de Deus. E hoje muito feliz porque estamos recebendo aqui no Café Vida Bookstore a presença de um ilustre, muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão, Azaf Borba. E, é claro, nós não poderíamos deixar de aproveitar a presença dele aqui na Flórida para bater um papo e trazer ele aqui ao Café Vida Bookstore para mais um Café com o Pastor que começa agora. Viu como foi rápido? Já estamos de volta, e com a presença aqui do Azaf. Azaf, glória a Deus. Para os irmãos em Cristo. Na verdade é Azaf Roque Souza Borba. Uau, tá vendo, Viu? gente? É um nome. É Roque? Roque de Borba. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ah, conheço. Olha aí, conheço. Família Roque. Conheço a região lá. Bom, gente, gostaria de aproveitar e não perder muito tempo, na verdade, vamos ganhar um bom tempo, um tempo precioso com esse irmão em Cristo e falar um pouquinho da história dele, Seja muito bem-vindo, então, mais uma vez. Muito prazer estar com você e com todos os telespectadores desse programa e dessa emissora que está se firmando aqui na Flórida. Que nome bonito, hein? Muito bala, parabéns. E Deus é bom. Eu nasci em Minas Gerais, meu pai era mineiro do interior de Minas e toda a minha família, por parte de pai, morava lá. Ele queria ter um filho mineiro e quando minha mãe ficou grávida pela segunda vez, ele levou a família inteira, que era a primeira vez que a minha mãe ia visitar, foi de Santa Catarina, onde eles moravam, para Minas Gerais. E a minha mãe grávida, e eu ali, então nasci em Minas. Minha mãe tinha escolhido esse nome anos atrás, quando estava grávida ainda da minha irmã, e abriu a Bíblia, ela era evangélica, e achou esse nome Azaf, com PH, ainda naquelas Bíblias antigas. E quando eu nasci, ela pegou a Bíblia, leva lá para registrar esse nome aqui. Que lindo isso. Azaf. Ela sabia que era um salmista, e o sonho que ela tinha tido era de um salmista. Olha. E aquilo ficou no coração, e eu ganhei esse nome, que eu tinha pavor, que ninguém conseguia dizer. ASAPH é uma desgraça, um nome assim para uma criança, no interior do Brasil. Nenhum professor fala corretamente esse nome. Azaf. E todos os amigos falavam errado, era Azap, porque era PH. Então ASAPH era um P com H no fim, que nem todo mundo sabia, que antigamente dava o som de F. Então eu cresci chamando Azap na escola. E depois, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, era Zap, e alguém dizia Zapicanha, E fazendo bullying, eu sofri bullying. Além do mais, eu era gago, então o bullying foi total. Foi muito difícil na minha infância. Peraí, você era gago? Gago, completamente gago. Com 6 anos de idade, quando eu entrei na escola, eu sou canhoto. E a professora me fez escrever com a mão direita, e tive que escrever com a mão direita. E essa troca de mão me deu uma gagueira. Me trouxe uma gagueira. Um trauma psicológico, que naquela forçação de trocar a mão da criança, eu acabei ficando gago, me tornando totalmente gago. E toda a minha infância foi com uma gagueira aguda. Até chegar no Colégio Militar em Porto Alegre, com 11 anos, eu entrei no Colégio Militar. E ali o bullying e as dificuldades foram tão maiores que eu acabei abandonando a escola. Uau. Com 13 anos de idade, totalmente influenciado por droga, totalmente influenciado pelo mundo ao meu derredor. Estava conhecendo a música, estava conhecendo televisão, coisa que eu não conhecia, porque a nossa igreja, até os 10 anos de idade, era a Congregação Cristã do Brasil, onde não jogava bola, onde não tinha televisão, nem rádio. Privado de muitas coisas. Então, quando eu fui para a cidade grande, entrei no Colégio Militar, todas essas coisas se desabrocharam. E eu entrei de sola em tudo, Entrei completamente. Era como se fosse uma fuga, para não sofrer. Por um certo lado, sim. Sim, mas era mais a atração que aquelas coisas tinham, Como tem hoje para os jovens, nós estávamos conversando, o pastor Leidmar e eu há pouco, como esse mundo atrai os jovens, Como essa juventude. Eu tenho um filho que
ao entrar na faculdade, quase perdeu a sua fé, né? Quase pirou completamente, mas Deus, pela graça, pelos valores, os princípios do reino, prevaleceram. Mas eu não tive esse acompanhamento, eu não tive esse pastoreio, eu não tive esse desafio. E então fui pro mundo mesmo. E com 13, 14 anos eu já estava aprofundado na droga. Uau. Ali em Porto Alegre, já tinha abandonado escola, já tinha abandonado tudo que era decente, igreja, família, vivia na rua, dormia na rua, né? Então foi uma adolescência muito traumática, muito. E ali eu tive experiência de tudo quanto é tipo, né? Com o mundo mesmo, né? E jogado em banco de praça com meninas. Isso exatamente aonde? Em Minas? Em Porto Alegre. Já em Porto Alegre. Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Tudo isso aconteceu em Porto Alegre. E ali quase o diabo ceifou minha vida, literalmente, porque eu, drogado, tive um acidente de automóvel com outro drogado que quase tirou a minha vida quando eu tinha de 15 para 16 anos de idade. Mas ali começou também a transformação da nossa casa, da nossa vida. Começou por quem? Com a minha mãe, que era o motor da espiritualidade. Se ela ia para a igreja, nós íamos. Se ela não ia, ninguém ia. Então, quando ela desistiu de ir na igreja, todo mundo parou de ir. Daí ela começou a ir num centro espírita, daí ninguém quis ir. Então ela foi sozinha pro espiritismo. Mas depois voltou pro Senhor completamente, foi resgatada pelo pastor Erasmo Ungaretti, que também resgatou a minha vida. Então nossa família deve muito a esse pastor. Então o seu divisor de águas aí foi com quantos anos? De 15 para 16, quase 16. Quando minha mãe voltou para Deus e começaram a orar por mim. E a igreja orar por mim, ter interesse no resgate da nossa vida. E esse pastor acabou indo na nossa casa, resgatou minha mãe, levou para a igreja. Depois tentou ir me buscar, mas eu nunca o quis receber, né? Naquela rebelião, totalmente doido, drogado o tempo todo. Mas um dia minha mãe me pegou à força e me levou para a igreja. Disse: agora você vai falar com o pastor. E disse: vem, meu filho. E em lágrimas, em choro, mas para não vê-la sofrer daquele jeito, eu fui. E graças a Deus que eu fui, irmão. Porque ali começou a mudança da minha vida, assim. Que benção. E imagina você entrar numa igreja metodista, ver uma pessoa e jamais você diria: eu vou conviver a vida toda com essa pessoa. E foi isso que aconteceu com aquele pastor naquela noite. 31 de maio de 1974. Essa data a gente não esquece nunca, a data em que nós tivemos realmente um encontro verdadeiro. Na verdade, aquele encontro eu tive só com o pastor, né? Porque com Jesus demorou mais uns meses. Demorou mais uma caminhada. Viu? Mas com o pastor foi suficiente. Como eu sempre prego, o amor é o perfume de Deus na igreja, né? E aquele homem é perfumado até hoje. Uau. Viu? Que lindo isso, está honrando o pastor. Sem dúvida alguma. Eu honro por várias razões. Primeiro, ele me pastoreou a vida inteira. Esses 44 anos de vida cristã, 45 de vida cristã, eu estou perto desse irmão, do lado dele, ele apoiou todos os meus projetos de vida. Ele esteve presente em oração e muitas vezes financeiramente, bancando, assistindo as minhas doideiras e o que Deus fez na minha vida. Ele nunca esteve ausente. E até hoje a gente mora junto no mesmo prédio. E ele é ainda o meu pastor, junto com outro pastor velhinho também, Moisés Cavaleiro de Moraes. E com essas pessoas eu convivo até hoje. E começamos a comunidade cristã de Porto Alegre juntos. E ali eu estive pastoreando com esses irmãos e fui líder de louvor por 24 anos. Você começou a falar do louvor. Isso. Como é que foi isso? Você já tocava, já era músico antes? Eu já tocava no mundo, rodinha de samba, rodinha de maconha, eu tava sempre com o violão na mão. Então quando eu vim pra igreja o violão veio junto. Então todo mundo descobriu que eu tocava violão. Tava começando essas reuniões que não dependiam de órgão, nem de coral, nem de nada. Então era oração e louvor espontâneo, que eu mesmo comecei a compor. Eu comecei a compor junto com outro missionário. Você lembra da primeira? Eu lembro. Composição? Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor. Venha encher de paz nossos corações.
Instrumentos foi minha primeira composição. Olha só, tá vendo que privilégio? Você tá aí, ó. Aí, ó. Primeira composição. Glória a Deus. Azaf, né? Que bênção, que bênção, que bênção. E ali naquela renovação, o pastor Donald Stoll, que se agregou a nós nos primeiros dias, começou junto comigo compor música. Isso foram os 3 primeiros anos. No final de 77, o pastor Donald conseguiu uma possibilidade aqui nos Estados Unidos e me trouxe. Em abril de 78 eu gravei. Eu vim em 77 para os Estados Unidos. E em 78 eu gravei meu primeiro LP. Se você colocar lá, Celebraremos com Júbilo, você consegue uma foto da capa e põe aqui no programa pra tá lá no Spotify, no Deezer, em todas as mídias sociais. Você acha 29 dos meus discos. Uau! Mas você já gravou então? 49. 49? Mas faltam 20 para pôr nas mídias sociais, mas são 49 LPs. O 49º é esse aqui, ó, que está na nossa mesa aqui. Aí, e com exclusividade aqui no Café Vida da Bookstore. Então, eu comecei a compor música, gravar, e eu aprendi nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos e aqui eu fiquei um ano todo, praticamente dentro de estúdio, produzindo, gravando e aprendendo essa função maravilhosa que se tornou uma das capacidades que eu levei para o ministério, de gravar, de produzir. Depois eu produzi muita gente no Brasil, muitas pessoas. Qual que é o seu primeiro instrumento? É o violão. Violão. Você toca outros? Toco piano, toco violão, toco piano, toco baixo, guitarra, até bateria, se me colocar lá, eu faço um chatuntum. Mas o meu principal instrumento é o violão, até hoje. Então, ó, tem aí o Azaf, compositor, né, cantor, técnico de áudio, produtor. Isso. E mais tarde me tornei jornalista, formado em jornalismo pela Faculdade Metodista e com especialidade em gestão e comunicação. E sou credenciado como jornalista no Brasil e na Bélgica, na Federação Internacional de Jornalismo. Já fui credenciado pela ONU para trabalhar na causa dos refugiados e tenho um credenciamento que ainda pode ser utilizado. E já fiz documentários pelo mundo afora, no Nepal, para o governo brasileiro. Eu fiz um no Oriente Médio, da causa dos refugiados, muito bonito. Tudo isso se encontra na internet. Na internet. Já como cristão você fez esse material? Já como cristão, porque eu me formei faz um pouco mais de 10 anos que eu me formei em jornalismo. Ok. E foi quando eu comecei a desenvolver outras aptidões. Uma delas está aqui. Escritor. Eu dediquei a Deus meu primeiro trabalho. Já tem 5 edições diferentes do meu disco, do meu primeiro livro. Tem português, tem espanhol para América Latina, tem inglês dos Estados Unidos, tem inglês para a Europa e em árabe para o Oriente Médio. Tá aqui o trabalho que Deus me deu para fazer e para escrever. Tem sido uma grande bênção. Esse livro sobre adoração se tornou imensamente usado por Deus para equipes de louvor, para equipes de adoração, aprender o que é a essência da adoração. Eu falo sobre a essência da adoração. E depois escrevi esse livro, De um Pai para Seus Filhos, que traça a saga de um pai e de uma mãe, que sou eu e minha esposa, no resgate do nosso filho. Quantos filhos? 2. Você tem 2. Isso. E no resgate do coração do nosso filho de volta para Deus. É esse livro, esses princípios e esses valores. Que lindo. Glória a Deus. Que lindo. Então, nasceu o Azaf também escritor, e produtor de documentário, diretor de script, uma série de coisas que eu aprendi na faculdade de jornalismo que eu uso hoje para o reino de Deus. Às vezes nós ouvimos falar, vemos, né, algum nome expressivo no nosso meio e acho que nunca teve uma caminhada, nunca teve dificuldade. Pelo que você contou aí no início, não foi muito fácil, difícil, né? Foi muito difícil. E o ministério, o início do ministério, primeiramente ele foi extremamente simples e sem recursos. Né? Hoje Deus nos deu mais recursos, mais capacidade de
ter recursos de dinamizar projetos, ter equipamento, tudo, né? E eu tenho um excelente estúdio de produção em Porto Alegre, com uma equipe de produção, produzo os meus próprios discos, tudo é feito lá na Life, de A a Z. Então chama Life, tudo, Life. Life Serviço de Comunicação é o nome da nossa produtora, que é uma editora também, mas agora tanto a Life de discos como a Life de livros está associados com outros grandes projetos. Os livros com uma editora chamada Thomas Nelson. Ok. É uma editora muito conceituada no Brasil, talvez, e aqui também, na América. E nos Estados Unidos eu estou também ligado com a Whitaker House, que é uma outra editora de renome aqui da América. No Oriente Médio estou ligado com a Ophir. E a parte de discos, quem distribui o meu material é a Som Livre. A Som Livre, ok. É a Som Livre que coloca nas mídias digitais. Nós temos uma parceria de edição. Ok. Apesar da Life continuar com a produção e direcionando todos os projetos, e o que fala, o que canta, o que veste, é tudo nosso. Mas a Som Livre nos ajuda muito na divulgação, das mídias, colocar no Apple Play, digitais, no Apple Google. Tudo isso é muito complicado. Eu sei porque eu criei um canalzinho paralelo de algumas coisas que a Som Livre não conseguia colocar, e eu vi o quão complexo é, né, a gente administrar essas mídias digitais. Não é fácil. Mas vamos fazer o seguinte, Azaf, vamos para um cafezinho. Beleza. E a gente já volta com mais Café com Pastor. E hoje recebendo aqui um adorador, né, por excelência, Azaf Borba. Então não sai daí, o Café com Pastor volta já já. Viu como foi rápido? Você curtiu aí, né, um comercial do Café Vida Bookstore, uma loja. Eu faço questão de falar, demais, né, nos programas aqui, que o Café Vida Bookstore é um lugar de paz. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu sinto paz nesse lugar, muito gostoso. Quando eu cheguei aqui, eu já senti o cheiro de vida. Mas quando apareceu o café, meu amigo, daí ficou completo. Café e vida. Café e vida. E tá aqui o cafezinho. E tem muito book nessa história. Inclusive os meus livros estão aqui, alguns CDs também. Então já vamos aproveitar esse momento aqui. Se você está aí assistindo, você é da região aqui de Boca Raton, Deerfield Beach, aqui da região de Broward, até mesmo fora, você pode adquirir os livros do Azaf aqui na loja. Já ele veio nessa... Você ficou... Tá quantos dias aqui na Flórida? Vou ficar um pouquinho mais de uma semana. Uma semana? É rápido, né? Na Flórida. Pouco tempo. Depois vou pro norte. Ok. Então você pode adquirir os produtos dele aqui na loja, no Café Vida Bookstore, que fica aqui na Hillsborough Boulevard, o 692, aqui na região, aqui é o Oeste, no Plaza do Latinos, um lugar muito conhecido na região, onde tem um grande estacionamento, então fique à vontade para vir adquirir os produtos do Azaf Borba. Eu, particularmente, Azaf, eu me converti há pouco mais de 18 anos, e é claro, me converti numa igreja batista e se tocava muito, né? Ou se toca muito nas igrejas batistas, Azaf Borba, e eu conheci muita coisa, e no início, é claro, o louvor fez muita diferença na minha vida, porque eu toco violão desde os 10 anos de idade, né? Beleza. E assim, você quer... Para me atrair, o louvor foi essencial, né? E assim, então nós cantamos muita música do Azaf Borba, só que, por exemplo, 18 anos de caminhada com Cristo, tô conhecendo você hoje pessoalmente, né? Então
Então é um privilégio para mim. Pra mim, tá uma honra também. recebê-lo, viu? Foi muito bom, tá sendo muito bom. Agora, a gente falando aí de LP, né? Você produziu LP, cassete, CD. Até o CD já tá passando, meu. E eu tenho certeza que naquela época Meu. já tinha muita gente gravando, copiando seu material no disquete. Fazendo não pirataria tinha com disquete ainda. disquete. Não tinha Não disquete tinha quando eu ainda. comecei, não tinha disquete. Uhum. Tinha o cassete de 8 pistas aqui nos Estados Unidos e tinha o cassetezinho normal, né? Que já era o cassete, né? Aquele cassetezinho quadradinho de 2 estéreo. com Hoje, se você Dolby. mostrar isso para alguns jovens, mostrar uma não fita sabe o que cassete, é uma aquilo. caneta Bic, ninguém vai fazer relação, mas a gente faz, né? Sabe exatamente para que Pra serve. desembolar, né? Isso aí, gente, é só para quem já tá um pouquinho mais caminhando aí, né? Rapaz, na minha empresa teve uma época que a gente comprava um rolão grande e fazia os próprios cassetes com o tempo exato, Olha só que né? legal. Com o tempo exato do disco, né? Lado A e lado B. Lado A e lado B. É verdade. E agora, nessa era digital, né, você começou a falar sobre a questão de parceiros digitais, que a Som Livre tem isso feito mesmo. essa distribuição. Fez muita diferença para você? Olha, os números sim. Eu nunca tinha visto um produto meu com um número de 1 milhão na frente. E agora eu abro o meu Spotify e tem um disco meu que tem 1 milhão e 50 e tantas Views lá. streams. Streams, as pessoas Então, baixam para exatamente. Então, Compram. esse número, né? Talvez o Diante do Trono teve esses números de 1 milhão de discos, mas eu nunca tive. Meu máximo de um disco foi 100 mil cópias. Mesmo assim é um número que já é um número excelente expressivo. para LP. Mas hoje a gente vê com muita facilidade esses números grandes de streams, né, de 1 milhão e tantos. Um outro disco lançado há pouco tempo já tem 600 mil streams. Então a gente fica olhando isso é pessoas alcançadas por aquela música. Sim. Que eu acredito que antigamente, com o LP debaixo do braço, de ônibus pelo Brasil, era muito mais difícil de alcançar. Tirando o peso. O peso, a mão de obra, o tamanho das malas, das caixas, né? Eu lembro uma vez que eu encontrei os Vencedores por Cristo num congresso e eles tiravam aquelas enormes caixas do ônibusinho que eles tinham, né? E aquilo, eu olhei para aquilo, eu tava começando meu ministério e eu tinha levado uma caixinha assim, né? Daí eu sempre me lembro disso, né, que o meu sonho era carregar um ônibus com um monte de caixa de LP. Eu não sabia o quanto isso pesava, meu irmão. Eu já estava falando com o nosso irmão aqui, né, de que a gente continua fazendo isso, levando LP, levando livro, passando na alfândega com um monte de livro. Inúmeras vezes eu tive que dar satisfação dos nossos livros, nossos materiais. Eu lembro uma vez que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e uma igreja no Alabama tinha me pedido muitos livros árabes. Daí eu fui para o Oriente Médio aquele ano e trouxe para essa igreja que eles tinham um grupo grande de árabes que eles estavam evangelizando. Sim. E queriam dar aquele livro em árabe. E convencer aquele moço da alfândega que esse livro era... Graças a Deus que eu tinha um livro em inglês também, eu dei para ele, olha, é o mesmo conteúdo, é a mesma cara, mesmo tudo. Mas o cara ficou... assim, me fez inúmeras perguntas por que eu tenho um passaporte cheio de visto árabe e estava trazendo para os Estados Unidos um livro em árabe, tá? Eu disse, cara, isso aqui é evangelho puro, é para falar de Deus, do amor de Deus, de Cristo para essas pessoas também, né? Então, mas com certeza Deus usou esse momento sem aí para dúvida. você falar para ele do amor de Deus. Sem dúvida alguma. Tem outra explicação. Então, até hoje a gente tem acesa essa chama, né? Eu nunca me envergonhei de nada do ministério. Eu levo meu material, eu levo disco, eu levo CD, eu levo o que precisar, folheto. Acabei de voltar do Senegal e lá levamos também caixas e caixas de livros e CDs para distribuir gratuitamente para as igrejas, para os missionários onde a gente foi, né? Então nosso coração é muito nisso, de usar cada um desses produtos como uma semente. Ótimo. Como uma semente. As mídias mudaram muito. Os próprios livros, hoje você faz download desse worship em inglês, você faz o download pro iPad
né? E-book, né? Não precisa mais carregar. O CD, hoje você abre um aplicativo, tá ali Baixa tudo. Verdade, verdade. Mas o que não pode mudar é a mensagem. A essência, né? A essência não pode mudar. Eu estava na Expolit aqui, eu fui convidado para dar uma palestra aqui há uns poucos anos atrás. E eu estava ali no meio de todos, uma palestra para todos os produtores, os mega produtores de música cristã aqui nos Estados Unidos. E a pergunta que eles fizeram foi essa: o que mudou na música? Você que está há tanto tempo. Eu disse: mudou a mídia, mudou a maneira que leva. Mas se você é sério com Deus, a palavra de Deus dentro nunca muda. Quando meu filho era pequeno, um dia ele apareceu com LP na sala, ele não sabia o que era. E ele disse: pai, o que é isso que tem tua foto? E do tio Donald, que foi o primeiro disco, né? E o que é essa coisa preta aqui dentro? Né? E daí eu comecei a explicar para ele que ele já tinha um iPodzinho cheio de música. Eu peguei o iPod e disse: isso é isso. Uau. É como a gente guardava a música para ouvir, né? E mais tarde eu dei para ele um toca-discos para ele ouvir, para ver como que era feito antes. Realmente hoje tem alguns aparelhos que você pode inclusive colocar o LP e ele já sai como digital, gravando, digital, tudo direitinho. Realmente a tecnologia inclusive é uma coisa que eu quero comprar aqui nos Estados Unidos, porque tem uns de alta qualidade. Sim. Que tira ruído, que tira tudo, né? Exatamente. Tô querendo levar um troço desse pro Brasil. Que bom, leve mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com essa toda caminhada, esse tempo de caminhada com o Evangelho, compondo canções, escrevendo livros, e você vê aí uma geração nova surgindo, como é que é o seu olhar para essa geração? Eu olho com esperança, né? Sempre com bons olhos, né? Eu olho assim, almejando de todo o meu coração. Não só olho, mas eu faço de tudo para ajudar essas pessoas. A própria escrita desse livro é para ajudar essa nova geração a ter o caráter de adorador. Não apenas o talento, mas principalmente o caráter de um verdadeiro adorador, de alguém que transforma a sua fé num verdadeiro amor a Deus. Eu creio que muitas vezes nós somos enganados pelo sucesso. É fácil ser enganado pelo sucesso, muito fácil, porque o sucesso macula a necessidade de profundidade. Quando você tem sucesso naquilo que você faz, o sucesso ele tapa um pouquinho a necessidade de você ter um pastor, de você buscar ajuda, de você abrir os seus problemas íntimos, de você ser discipulado verdadeiramente. Não, eu tenho tantos mil seguidores, eu não preciso ser discipulado. Entendi. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de acompanhamento de ninguém. Então isso é muito perigoso. Eu ia dizer em espanhol, peligroso. Olha! Muito perigoso hoje, nessa nova geração que está muito exposta na mídia e que acha que isso basta, mas não basta. Sabe por quê? Porque essa exposição e esse sucesso ele é passageiro. As coisas, ao mesmo tempo que alcançam grandes picos de audiência, de visibilidade, de seguidores, isso termina com muita rapidez, porque surge um outro que agrada mais, que entretém mais, que é mais bonitinho, né? Que tem uma música mais contextualizada, e aquele que tinha lá, ele começa a ter o seu decay, começa a ter o seu fade out, como diz aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem que aprender a viver com os valores e os princípios que nunca acabam. Não pode abrir mão dele. Uma pessoa que é firmada em valores e princípios de Deus, pode acontecer o que for com o seu sucesso, com a sua exposição, ele não vai mudar o seu coração para com Deus. Ele vai continuar adorando ao Senhor na estrutura, na esfera que Deus deu. Eu já tive muito público, já tive nos maiores congressos do nosso Brasil. Depois eu fui para congressos menores, né? E continuo indo em quase todos os tipos de igreja, grande, pequena, média, rica, pobre. Mas eu reconheço que já tive muito mais exposição e sucesso do que tenho hoje, mas não deixei perder minha essência. Amém. Para com Deus. Amém. E os princípios de Deus de vida, de caráter, de santidade, de família, né, de casamento, de criação de filhos, nada disso eu deixei se comprometer nem com o sucesso, nem com a perda do sucesso. Eu acredito que você já tenha visto aí muitas pessoas surgindo, tanto na área de louvor quanto na área de pregação, surgem e depois
somem, surgem outros, desaparecem. Tem aqueles que vêm caminhando devagar e estão aí sempre. Em relação à crítica, eu gostaria de ouvir de você. A gente vê muitas críticas de letras hoje, porque na área de louvor, né, você é uma referência. Você já parou algum momento para criticar alguma letra que estão cantando na atualidade, alguma coisa nesse sentido? Você já teve esse momento de crítica sua? Ó, às vezes a gente pega uma coisinha que aquilo grita, que não é bíblico, né? Eu lembro de uma música um tempo atrás na nossa congregação, a gente começou a ensinar, daí o irmão levantou com a Bíblia aberta e disse: ó, Deus é Deus de perto e de longe. O irmão levou a palavra, então tem que corrigir a letra. Deus é Deus de perto e de longe. E interessante que está escrito literalmente na palavra isso. Então tivemos que corrigir a letra ali, né? Minhas próprias letras, teve uma letra, eu tenho em mim um canto de vitória, e eu terminava: e com sua igreja em glória, e com a sua igreja em breve reinará. Daí um pastor veio e disse: não, troca isso, que com a igreja em glória reinará, né? E daí contextualiza mais, a gente sempre tem que trocar alguma coisinha. Mas as minhas letras, eu tive uma grande bênção. Eu tinha uma ordem pastoral do meu pastor chamado Moisés, que o pastor dizia assim: ó, não lance uma letra sem passar por mim. E ele verificava toda a biblicidade. Selo, né? Isso, colocava os versículos de cada frase do lado. E por muitos discos meus, se você pegar os discos antigos, eu reproduzia aqueles versículos bíblicos do lado de cada frase. Então, esse versículo, mesmo que era uma ideia minha, mas tinha um versículo bíblico que dava respaldo. Referendando aí. Então, referendava. A inspiração. Eu creio que esse cuidado da gente gerar conteúdos bíblicos, não só no que escreve, mas também no que canta, no que prega. Eu acho que a Bíblia ainda é a maior referência para a gente não andar em trevas, porque é a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Luz para minhas canções, é a tua palavra. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Amém. Nós estamos chegando já no finalzinho aqui desse papo super agradável, né? Para mim está sendo uma honra, né? Porque eu já ouvia, tô igual o Jó, eu ouvi falar, né? Eu o conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos podem vê-lo. Porque na verdade não vou contemplar você não, vou só vê-lo. Bom, tirando as brincadeiras aqui, eu gostaria de fazer aquele jogo de perguntas e respostas rápidas, fazer um ping-pong. Vai firme. Beleza? Você tá... Pinga-fogo. O pinga-fogo. Eu fiz com o Gesiel Gomes aqui da última vez e deu certinho. Beleza? Então vamos lá então. Um nome. Jesus. Um lugar. Porto Alegre. Adoração. Quando a nossa fé se torna amor. Trabalho. Trabalho missionário. Ministério. Ministério, serviço intenso ao Senhor. Deus. Deus, Pai maravilhoso. Senhor Jeová, Criador de todas as coisas. Amigos de Deus. Meus amigos, os irmãos com quem eu tenho a honra de conviver durante toda essa minha vida, e que são inúmeros, eu não conseguiria, eu gastaria todo o nosso tempo aqui para dizer os meus amigos, e alguns deles estão aqui. Que benção. Prazer então ter estado contigo. Muito obrigado. Estou muito feliz de bater esse papo aqui. Muito bom. Viu? Parabéns. Que Deus prospere tanto a loja que nos hospeda, quanto sua TV, seu programa. E pode contar comigo. Se precisar, sempre que eu vier aqui, com certeza. Faz um programinha aí com a gente. Com certeza. Tá bom? Faremos sim. Para você que curtiu até agora aqui comigo, né, esse Café com o Pastor, e hoje o papo foi com Azaf Borba, um adorador, um ministro da palavra, escritor, compositor. Tem os CDs, os materiais dele aqui na loja, no Café Vida Bookstore. Esse aqui é o último, então. O último, 49. O último não, né? O mais recente. Mais recente. Porque aqui você tem vai gravar outros. 35 anos também. 35 anos. De ministério. Então tá aí, ó. Presentes para você aqui no Café Vida Bookstore. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua estadia, a sua ida para o norte.
em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Prazer. Deus É isso abençoe aí. a todos. Fiquem com Deus, até a próxima.